gente, paz do Senhor. Vamos começar nossa live, nossa jornada do amor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que Cenário novo. Pastor Flávio já tá. Glória a Deus, é verdade, né? Cada terça é um cenário novo. Envia essa live aí pra todo mundo, pra todos os seus amigos. Vai enviando o máximo. Envia pra todo mundo. Eu também tô aqui enviando pra todo mundo. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Todo mundo vai ser forte, vai ser bênção. Eu só tô esperando vocês enviarem pra todo mundo. Vamos lá, eu tô enviando aqui pra todos os meus amigos. Todo mundo participar. Enviou pra todo mundo, gente? Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão. Tá todo mundo aí já? Que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. Aê! Prontinho. Todo mundo já enviou? Nós colocamos o tema, né? Da Marcela Thaís. Glória a Deus. Eu já vi que tem muita gente, muitos amigos nossos que já estão na live, tá? Nesse primeiro momento a gente estava orando, né? Nós tiramos 15 minutinhos ali antes de começar a live, em oração, para que o Senhor trabalhe na vida de cada jovem, cada adolescente, cada mãe, cada pai que estarão, né, dentro desta live ouvindo. Cada ministração, né, fazendo as perguntas, tirando as dúvidas. Então, vocês são privilegiados, né, em ter durante as terças-feiras, na verdade, não é todo o projeto, mas nas terças-feiras a gente está trabalhando com relacionamento e nós estamos tirando esses 15 minutos antes, né, das lives, principalmente do relacionamento. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, muitas dúvidas e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente dos outros dias. O Senhor, Ele tem interesse sim, tá, no seu relacionamento. Não pense que Deus tem interesse somente na sua área profissional, né, só nas questões espirituais, mas o Senhor, Ele tem o desejo de trabalhar na sua vida em todas as áreas. E a área sentimental também, porque é onde você vai construir a sua família, a sua futura família. Então, você pode mandar no meu direct as perguntas, tá bom? Que eu vou olhando.
ou pode mandar pela caixinha daqui também que eu olho e anoto. Então, Deus tem sim interesse, então eu tenho recebido muitas mensagens em relação a isso. Ah, mas será que Deus tem interesse? Deus tem sim interesse no seu relacionamento. Deus quer sim que você se case bem, que você tenha, como já foi ministrado aqui, um relacionamento com propósito, né? Unidos no mesmo propósito com o Senhor Jesus. Então, eu tenho certeza que Deus, ele vai clarear ainda mais, né, a sua mente, tá bom? Eu peço a vocês que peguem papel e caneta, tá, gente? Eu sempre mantenho o meu caderninho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o meu caderno e caneta pra anotar. Por que a gente precisa anotar? Pra gente aprender. Porque o que que acontece? Às vezes termina a live, né? Ou então passa os dias, né, entre uma live e outra e me chegam umas perguntas, né, algumas dúvidas sobre relacionamento e às vezes jovens e adolescentes que estão já envolvidos em alguns relacionamentos que são destrutivos, né? Não é um relacionamento saudável. E nós estamos trabalhando aqui, mostrando para você como deve ser um relacionamento, né, com propósito, um relacionamento diante do altar do Senhor. Então eu preciso que você preste atenção, tá bom? Então anota tudo direitinho, escreve. Se tiver dúvida, pode mandar no privado que a gente vai olhar, tá bom? E a gente vai ajudar vocês, tá bom? É um ajudando o outro. Então eu já vou chamar o pastor, já temos 46 pessoas, já dá pra gente iniciar. Continue enviando para os seus amigos, tá bom? Envie aí para o máximo de amigos que você puder. Envie até para o seu namorado, né? Para o seu noivo, né? Para que ele possa aprender mais. É importante que a gente sempre venha aprendendo, tá bom? Então eu recebi também alguns testemunhos da moça e do rapaz, né? Que se encontraram aí na live e estão caminhando. Essa live é profética, né? Glória a Deus. Então, vocês vão se organizando, vão orando. Não esqueçam de orar, tá bom? Por este projeto, pelo futuro relacionamento de vocês. Então, vocês precisam ter a mente, né, aberta para ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes, né, eu tô abrindo esse espaço rapidinho para falar para vocês, porque muitas vezes o pessoal tá vendo que o relacionamento não tá indo para frente, quer insistir, achando que Deus colocou aquilo sobre você e você tem que resolver, né? Eu recebi um testemunho recente de alguém me contando isso, né? Ela já está sobrecarregada com o relacionamento, mas insiste acreditando que Deus reservou aquilo ali para ela. E a gente sabe que o Senhor, ele não quer o mal pra gente, né? Então não se sinta sobrecarregada. Se o seu relacionamento não tá dando certo, não tenha medo de terminar. Né? Se o rapaz ou a moça não tá indo pra frente, não tenha medo, ora ao Senhor e termina, tá bom? Então eu tô falando isso porque eu tenho recebido muitas dúvidas sobre isso, né? E às vezes o pessoal manda até as mensagens, né? O rapaz não quer nada com Deus, não tá querendo nada, o relacionamento tá de mal a pior e a moça ou o rapaz tá ali, não, mas Deus colocou na minha vida pra eu restaurar a vida dele ou a vida dela. Então, por favor, gente, vocês que estão assistindo a live, anota, escreve tudinho e as dúvidas e perguntas mandem pra gente. Mas, por favor, não fiquem sobrecarregados dentro de relacionamento que a gente tá vendo que não é a vontade de Deus e continuar insistindo sobre isso, tá bom? E aí a gente vai tirando mais dúvidas aqui, tá certo? Eu vou pedir para o pastor Cláudio já entrar. Mãe, o celular. Vamos lá. Ah, o cenário tá lindo. Obrigado, gente. Glória a Deus. Eu só esperando o pastor Cláudio. Todo mundo amou, né? Glória a Deus. Cheio de coraçãozinho. Tá uma bênção. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Deixa eu ver o pastor Cláudio. Ele vai mandar aqui a solicitação e a gente vai iniciar, tá bom? Já oramos, já apresentamos a vida de vocês nas mãos do Senhor. Orem, continue orando, vigiando, tá bom? Porque Deus, ele tem sempre o melhor para você. Ele tem sempre o melhor para sua vida, para o seu relacionamento. Não desista, tá bom? Então, os jovens que têm me mandado mensagem, que estão sofrendo emocionalmente, nós vamos orar por vocês também. Mas, por favor, vigiem e anotem o que vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Glória a Deus. Pastor Cláudio já tá entrando aí. Pronto. A paz do Paz do Senhor, Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui.
Bom, cenário novo É, hoje. inovamos. Muito bem, que bom, lindo, A equipe vai inovando maravilha. aqui. Isso é bom, que É coisa verdade. boa. Amém. Muito bem, hoje nós vamos para a nossa quarta live, né? E o tema nosso de hoje, conforme acertado, é como deve ser um namoro cristão. Vamos falar Verdade. de coisas mais práticas, de coisas mais diretas, né? E pensar nessas questões. Recomendo para quem está chegando agora que agora não, porque para não atrapalhar a live, mas depois vai lá no YouTube e assiste as lives anteriores, que nós já falamos sobre com quem eu posso namorar, quando eu posso namorar e outras questões aí que são anteriores a isso. Muito bem, Verdade. então pensando sobre como deve ser o namoro cristão. E eu quero ler o primeiro livro, primeira epístola aos Coríntios, 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós já pensamos sobre isso na live passada, mas vamos continuar conversando sobre isso hoje. Tem uma querida irmã aí que assistiu a minha live ontem com a Jennifer. Que bom. É bom reencontrar os queridos irmãos. E aí nós vamos pensar sobre isso. É relacionamento para glorificar a Deus. Com quem nós devemos namorar e por que nós devemos namorar com essa pessoa é muito importante. Mas também e principalmente, o que vai acontecer nesse namoro? Ou por qual razão nós estamos buscando esse tipo de Tá travando relacionamento? um pouco. Aqui no meu tá indo bem. Então nós vamos pensar sobre isso para dizer que o, o namoro, por isso que precisa ter a certeza que você já olhou, já observou se as características daquela pessoa são características que são de acordo com aquilo que você identifica como sendo a pessoa que dá certo com você. Ao mesmo tempo, ver as questões de como é que essa pessoa se comporta para poder iniciar esse relacionamento. A primeira coisa que eu quero refletir aqui, Thaís, é que em um relacionamento sempre há uma troca de interesses. E eu estou falando disso de forma normal, natural. Não estou falando de relacionamento interesseiro, mas eu estou falando de uma troca natural de interesses. O que é que o pai quer dos filhos? Quer que os filhos obedeçam. O que é que os filhos querem dos pais? Quer que os pais amem e cuidem. O que é que um patrão quer do funcionário? Que ele seja um funcionário dedicado e trabalhador. O que é que o funcionário quer do patrão? Que ele pague o salário, que ofereça alguma coisa assim. O que é que uma pessoa quer da outra? No relacionamento, amor, carinho. Então, todos nós estamos entrando num relacionamento querendo alguma coisa, claro. Então, nós também precisamos pensar o que é que eu tenho para oferecer a essa pessoa que está entrando no relacionamento comigo, para que eu possa ser a pessoa que alguém está procurando. Aquilo que alguém procura seja o que eu tenho para oferecer. Mas, acima de tudo, nós precisamos pensar bem nessa questão de se o nosso relacionamento glorifica a Deus. A primeira coisa que eu penso, que eu devo pensar então é se eu estou glorificando a Deus. Porque a minha vida precisa ser a vida de alguém que busca a Deus e agradá-lo. E a Bíblia diz o quê? Que os homens devem ver as nossas boas obras para que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, como é que a minha vida glorifica a Deus? Quando as pessoas veem aquilo que eu faço
E isso que eu faço glorifica a Deus. Porque simplesmente dizer, não, eu sou uma pessoa que tem muita vontade de glorificar a Deus, ou porque eu canto, ou porque eu louvo, ou porque eu vou para a igreja, isso não é necessariamente uma vida que glorifica a Deus. Mas a vida que glorifica a Deus é aquela que apresenta características de um verdadeiro filho de Deus, que as suas obras, as suas ações, aquilo que ele faz, realmente glorifica a Deus. Aí eu olho para o outro, aquele que eu estou interessado em namorar, ou aquela que eu estou interessado em namorar. Essa pessoa glorifica a Deus? A vida dela é uma vida de alguém que vive para agradar a Deus? Porque Jesus fez uma crítica para os religiosos da sua época, dizendo que eles eram pessoas que não viviam de acordo com aquilo que eles estavam ensinando. E Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar sobre os homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Ou seja, aquele velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Jesus disse, não é assim que vocês devem viver. Aquele que quer glorificar a Deus, ele precisa ser alguém em cuja vida Deus é glorificado através das suas ações, daquilo que ele faz. Na escola, será que você ou ela são vistos como uma pessoa que glorifica a Deus? Alguém perguntou uma vez assim, se você fosse acusado de ser cristão, será que haviam provas suficientes para condená-lo? Ou seja, será que alguém realmente olha para você e identifica que você é um cristão, que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus? Então eu preciso primeiro olhar para mim para ver se eu sou alguém que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que alistou para a guerra, o soldado, ele vive de maneira a agradar aquele que o alistou. Ou seja, agradar a Deus e viver segundo a sua vontade. O que Jesus disse sobre aqueles que amam a Deus? Ele disse, aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Como é que eu sei que uma pessoa ama a Deus? Porque imagine, Thaís, vamos pensar uma pessoa que está apaixonada por outra e diz assim, não, eu amo demais, eu sou apaixonado. Aí não liga na segunda-feira, na terça não manda nenhum recado, na quarta não quer nem saber dessa pessoa, na quinta, na sexta desaparece, no sábado de novo, no domingo aparece com um papo furado dizendo, sou apaixonado por ti e eu te amo mais do que tudo. Você acreditaria numa conversa dessa? Não mesmo. Imagine alguém que no domingo chega para dizer a Deus que ama a Deus, eu sou apaixonado por Deus, tu és a minha paixão, és o meu tudo. E aí, na segunda, não fala com Deus, nem na terça, na quarta, na quinta, desaparece no sábado, no domingo cai de novo de paraquedas no culto para dizer, eu te amo, sou apaixonado por ti. Ora, se ele fizesse isso com a namorada, ela já tinha dado as contas dele faz muito tempo. Verdade. Mas diz que ama a Deus no domingo e na semana desaparece. Então, na verdade, amar a Deus, Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E não é difícil eu identificar se uma pessoa realmente ama a Deus. Não é pelo que ele diz, mas é pelo que ele faz e como ele vive. De acordo com o seu modo de viver, o seu proceder, eu identifico se essa pessoa ama mesmo a Deus. Por quê? Porque Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se essa pessoa ama a Deus e guarda os seus mandamentos, então quer dizer que ela é alguém que está indo cada vez mais perto de Deus. E eu preciso ser essa pessoa que se aproxima de Deus, porque eu estou procurando uma pessoa que também é assim. Aonde é o lugar de encontrar uma pessoa que glorifica a Deus?
é bem pertinho do trono de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo do trono de Deus, mais eu encontro gente que está indo procurar Deus no mesmo lugar. E aí eu vou encontrar alguém que está com o mesmo propósito, na mesma direção, buscando as mesmas coisas. E aí é mais fácil de que essas pessoas se encontrem. Marca um encontro no Santo dos Santos, que dá ótimo. Você se encontra lá com ela e aí vai ser maravilhoso, porque são duas pessoas que estão buscando se aproximar do trono de Deus. E aí, essas duas pessoas começam um relacionamento. E agora nós precisamos observar se esse relacionamento também glorifica a Deus. Porque a primeira coisa que nós já conversamos em lives passadas, o que é que um crente faz no relacionamento? O que é que alguém faz para glorificar a Deus através do seu relacionamento? A primeira coisa é que a santidade deve acontecer nesse relacionamento. Eles devem orar a Deus com propósitos específicos, porque o relacionamento não visa o futuro disso, que é o casamento, que aí nós já conversamos sobre isso em lives passadas. Ninguém deve começar a namorar se a intenção não é ter um relacionamento sério com alguém, um relacionamento intencional, com um propósito específico de construir uma relação de convívio com essa pessoa para identificar se eles podem assumir um compromisso definitivo através do casamento. Claro que nem todo namoro obrigatoriamente vai terminar em casamento, porque pode ser exatamente que nesse caminho eles descubram que essa não é a vontade de Deus e descubram que não são compatíveis. Compatíveis, eu digo, nos sonhos, nos ideais, nas ideias de vida, exatamente, se estão no mesmo propósito. E aí, dentro dessa ideia, eles precisam orar juntos por esses propósitos, estabelecer motivos de oração dentro desse relacionamento, para que possam, cada dia, apresentar a Deus essas questões. Eles precisam estudar, ler a Bíblia juntos, para descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. Eles precisam servir a Deus juntos, porque à medida que eu me aproximo de alguém para um namoro e eu começo a servir junto com essa pessoa, nós também vamos encontrando o nosso ministério, a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí eu vou vendo também se esse ministério, essa vocação, esse chamado específico de Deus para a minha vida, ele combina com o chamado, o propósito de Deus para a vida dessa outra pessoa. E aí isso é algo que vai sendo checado, né, através desse relacionamento. Uma pessoa está falando aí que na igreja dela tem que fazer a corte. Na verdade, assim, o nome bonito que você quiser dar para isso não faz muita diferença, né? Se é corte, se é amizade, ou a ideia, na verdade, é a mesma. Eu preciso aproximar-me de uma pessoa e entender que nós estamos buscando esse relacionamento intencional com um propósito específico e comece a estreitar esses laços através dessas coisas. Orando juntos, apresentando a Deus juntos os mesmos propósitos e estudando a palavra de Deus juntos, servindo juntos, para que possamos encontrar essas questões. Porque aí nós vamos também fazendo com que o nosso relacionamento glorifique a Deus através dessas coisas. Que é muito importante essas questões. Eu não vou falar hoje sobre a questão sexual, porque a live da próxima terça-feira é só sobre esse assunto, nós vamos entrar nas questões. Mas até mesmo tirando fora a questão sexual, que é uma questão específica que nós vamos comentar na terça-feira que vem, mas nós temos outras questões a ver. Se esse relacionamento é briga o tempo todo e a relação é sempre cheia de conflitos e farpas e entre tapas e beijos,
eu preciso pensar se esse relacionamento é algo que está glorificando a Deus, porque Deus não está nessa relação aprovando esse tipo de atitude. Se esse relacionamento é um relacionamento abusivo, que uma pessoa, por causa muitas vezes da sua carência, por causa das necessidades afetivas, anula-se completamente para agradar o outro, é um tipo de relacionamento abusivo. E quando alguém tem que deixar de ser ele próprio para poder dar certo num relacionamento, será que esse é o projeto de Deus para a vida dessa pessoa? Certamente não é. Exatamente, Luiz Rony, se não está dando certo, chuta que é laço. Se esse relacionamento tem muito ciúme e é um ciúme possessivo, que não quer deixar que essa pessoa tenha a sua própria vida, o seu próprio relacionamento, isso tudo precisa ser observado. A Bíblia fala de nós nos afastarmos das pessoas violentas, de nos afastarmos dos invejosos, e tudo isso tem que ser observado na minha vida, no meu relacionamento, para entender que Deus está trabalhando dentro dessa questão aí. Outra coisa muito importante no relacionamento é observar se essa pessoa me faz chegar mais perto de Deus ou me afasta de Deus. Se o meu relacionamento está tirando o meu tempo de buscar a Deus, de orar, de ir à igreja, de servir a Deus, então, ou se esse meu relacionamento está afastando-me da Bíblia, da oração, da busca a Deus, então isso está muito errado. O meu relacionamento precisa me aproximar mais de Deus. Essa pessoa com quem eu estou iniciando um namoro precisa ser uma pessoa que me faça desejar ser mais crente, mais desejoso de agradar a Deus, porque eu estou vendo a necessidade de depender de Deus dentro desse meu relacionamento. E aí, se eu estou num relacionamento que Deus é o centro dele, a fonte, o desejo dos dois, e nós estamos buscando a Deus dentro desses propósitos, então nós estamos entendendo que Deus está sendo glorificado nesse relacionamento. Se, por outro lado, ele me afasta de Deus, me afasta das coisas de Deus, do serviço de Deus, da palavra de Deus, esse relacionamento com certeza não glorifica a Deus, porque ele é algo que está me afastando e não me aproximando do trono de Deus. Outra coisa muito importante a observar, Thaís, é como é que nós vamos lidar com observar o comportamento dessa pessoa. Quem é essa pessoa com quem eu estou me relacionando? Nós só conhecemos as pessoas quando nós de fato convivemos. É o dia a dia que vai nos fazer observar essas pessoas. Então, primeiro, como é que ele reage em situações de estresse, em situações de conflito? É uma pessoa que tem explosões de gênio e tem gente que tem pavio curto, tem outros que não tem pavio, quando encosta já explode. É uma pessoa que tem emoções muito fortes e é descontrolado emocionalmente, que hoje xinga e grita e ameaça, e amanhã chega com pedido de perdão, pedido de desculpa, e você perdoa, mas no dia seguinte é só ter a próxima forte emoção e de novo se descontrola. Essa pessoa, além de precisando de deixar o fruto do Espírito ser trabalhado na vida dele para ter domínio próprio, talvez esteja precisando de um psicólogo, para saber por que ele não tem inteligência emocional. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque se esse relacionamento é assim, enquanto vocês estão namorando, imagina quando casar. Porque quando estão namorando, primeiro não se vê todo o tempo nem toda hora. Quando se vê, já está todo mundo lindo, arrumado, cheiroso e penteado.
Quando casar, aí vão começar a se ver todo dia, toda hora, e quando levanta de manhã cedo, assanhado e essa coisa toda. Então, na verdade, os conflitos só vão aumentar. Se nós já temos dificuldade agora, aí nós vamos ter mais dificuldade ainda. É uma pessoa que tem problemas com o seu falar, é uma pessoa, por exemplo, que mente muito, e, e essa mentira, ela sempre é prejudicial. Não existe, Thaís, mentirinha nem mentirona. Existe mentira. E a Bíblia diz que ela provém de uma única fonte, que é o diabo, que é o pai da mentira. E aí observe, quem mente nas coisas pequenas, vai mentir nas coisas grandes também. Aquele ideia lógica que Jesus disse, quem é fiel no pouco será fiel no muito, assim também é com a mentira. Quem mente no pequeno, vai mentir no grande. Se a pessoa mente sobre o seu peso, a sua idade, não chegou atrasado por alguma razão e não esqueceu de ligar, esqueceu do aniversário, esqueceu de qualquer coisa. E por causa dessas coisas que são pequenas, ela mente, então ela vai mentir nas grandes também. Amanhã, se ela tiver com outro relacionamento, com qualquer outra coisa, ela vai mentir. Por quê? Por que isso é importante? Porque é nesse relacionamento, no namoro, que nós precisamos adquirir no outro a confiança. E confiança só é adquirida através de transparência. Não é possível aproximar-se de outro e desenvolver um relacionamento de confiança com máscaras. É preciso que essas máscaras sejam retiradas para que haja transparência. É no namoro, por exemplo, que há uma série de coisas que precisam ser ditas. Você foi abusada quando na infância, isso lhe trouxe marcas e traumas e problemas, inclusive, de ordem sexual. É importante que a outra pessoa saiba disso. Você tem um problema, uma questão física ou biológica, que é uma doença crônica, é um problema, a incapacidade de gerar filhos, ou uma doença que faz com que você precise de um tratamento médico contínuo, ou coisa desse tipo. É claro que a pessoa com quem você está se relacionando precisa saber disso antes do casamento. Porque imagine, a pessoa casa, sempre viu o rapaz de calça comprida, de tudo certinho. No dia que se casa, na lua de mel, ela descobre que a perna dele é uma prótese. Valha-me Deus, nunca tinha visto isso, porque o rapaz escondeu com vergonha. Ou quando se casa, aí vê a moça trazendo pacote de remédio num carrinho de mão. E o que é isso? Não, é porque eu tomo remédio todo dia por causa disso, daquilo outro. E o outro não sabia disso. Claro que essas coisas não precisam ser ditas no primeiro dia do namoro, não. Ó, senta aqui que eu vou te contar. E aí desfila uma série de coisas aí complicadas, é capaz do rapaz sair correndo pensando que é um problema muito sério. Mas essas coisas precisam acontecer. Verdade. Tive problemas com meu pai, tive problemas com a minha mãe, eu já fui preso, já fumei droga, já cheirei orégano, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu preciso que o outro saiba disso. É terrível chegar num relacionamento de casamento e então descobrir coisas muito complicadas que aconteceu na vida dessas pessoas, dessa pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, isso tudo é algo que deve acontecer no namoro. Por isso que o namoro é a hora de conversar. Conversar sobre os planos, conversar sobre os projetos, conversar sobre os ideais de vida, conversar sobre traumas, experiências, conversar sobre todas as coisas da vida. Tudo. Já pensou se depois do casamento é que descobre que um é do Vitória, o outro é do Bahia e a briga é feia dentro de casa porque
Um torce pelo um time, outro pelo outro. Então, quer dizer, essas coisas precisam ser ditas e bem conhecidas ao longo desse relacionamento. Porque é para isso que serve o namoro. Porque eu preciso saber com quem eu estou me relacionando para entender se realmente é essa a relação que eu quero, se é essa pessoa que eu quero ter comigo para toda a vida. E se eu descobrir defeitos, claro, no relacionamento nós vamos observando as virtudes e vendo também os defeitos, as limitações dessa pessoa. Eu vou ter que entender e decidir, claro, ninguém é perfeito, mas eu vou decidir se é essa pessoa que eu quero realmente. E se aquelas limitações, ou aqueles problemas, ou aquelas dificuldades que essa pessoa tem, é algo que eu posso lidar bem com isso. Não, tudo bem, com isso eu posso lidar sem dificuldades, porque essa pessoa tem essa limitação, é uma pessoa medrosa. Não, eu tenho medo de altura, eu tenho que morar numa casa no térreo, porque se eu subir no primeiro andar, dá vertigem e eu desmaio. Então, bom, eu posso conviver com isso? Posso. Eu posso viver a minha vida inteira no térreo e nunca morar num apartamento? Posso. Então, dá para mim casar com uma pessoa que tem essa dificuldade, esse trauma, essa fobia? Dá. Então, tranquilo. Mas eu preciso saber disso agora. Porque já pensou? Casa e aí compra um apartamento no 20º andar e a pessoa diz, não, eu não vou lá de jeito nenhum, porque eu tenho medo de altura e você não soube disso antes de casar. Então, o casamento, ele é algo muito sério. Um relacionamento que deve ser definitivo. E por isso, nós precisamos conhecer bem quem é essa pessoa com quem nós estamos nos relacionando, com quem nós estamos tendo essa aproximação para saber quem ele é. Também é nesse momento do namoro que nós vamos começar a exercitar algumas coisas que são muito importantes. Por quê? Todos nós falhamos, todos nós erramos, e o que é que a Bíblia diz sobre essa questão? Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar pelos outros, um pelo outro, para sermos sarados. E deve ser liberado o perdão. Eles confessar as vossas culpas e perdoar uns aos outros para serem sarados. Então, o que é que nós vamos começar a exercitar nesse namoro? É essa ideia da conversa, do relacionamento e também do perdão. Porque eu vou falhar e o outro vai falhar também, porque nós somos humanos e somos falhos. Agora, nós precisamos trabalhar essa ideia do perdão. E aí observe uma coisa, Thaís. Perdão é diferente de desculpa. Desculpa, a palavra está dizendo, é quando eu não tenho culpa. Desculpa, quer dizer, é quando eu não tenho culpa. Marquei com Thaís que vou chegar às 10 horas da noite na live. Aí chegou 10 horas da noite e eu não estou na live. E aí 10h05, 10h15 eu chego e digo, Thaís, desculpa porque faltou energia na minha casa, porque teve um problema disso, daquilo outro aqui, e agora que eu consegui voltar. Faltou energia na minha casa, a culpa foi minha? Não. Não necessariamente, de repente faltou no bairro todo, um caminhão que atropelou um poste e deu problema. Bom, se eu não tive Ele culpa... pagou. Ou se ele não se eu pagou a conta. Ou se ele não pagou a conta, né? Mas vamos dizer que a conta está paga e foi o caminhão que derrubou o poste. Verdade. Então, eu não tive culpa porque faltou energia. Nesse caso, eu apresento uma desculpa para dizer que eu não tive culpa. Agora, eu machuquei, eu feri, eu fiz algo que foi danoso para esse relacionamento, então isso não é para ter desculpa. Isso é para ter perdão. E perdão precisa ter antes confissão.
Verdade. E a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos trabalhar isso dessa forma. Há pessoas que dizem assim, machuca o outro, fere, diz o que não queria dizer, ou que queria dizer, mas machucou, e aí trata a pessoa de forma horrível. No outro dia chega com cara de peixe morto, dizendo, veja bem, eu falei aquilo, mas não era bem o que eu queria. Se eu machuquei você, desculpe. Não, se eu machuquei não, você machucou, miserável. E aí você precisa, não é desculpe, é pedir perdão. Verdade. E aí pedir perdão deve ter aí uma confissão antes. Então é dizer, eu errei, eu falhei, eu disse o que não deveria dizer, eu tratei como não deveria ter tratado. E por causa disso, eu quero pedir perdão. O outro deve perdoar. E aí, assim, a gente deve ter cuidado também para não estar precisando pedir perdão todo dia pela mesma coisa. Porque aí já tem alguma coisa errada nessa questão. E veja como isso é muito importante, porque nós estamos exercitando essas coisas no namoro. Porque nós estamos nos afinando, nós estamos trabalhando essas questões em nós. O namorado e a namorada estão trabalhando essas questões. Cada um cuidando do outro, tratando com amor, com carinho, com aconchego, fazendo com que o outro se sinta melhor nessa relação a cada dia, sendo transparente e gerando confiança nessa pessoa, sem que eu precise estar ligando um para o outro para saber onde está, o que é que está fazendo, porque tem confiança no outro. E quando falham, quando tem qualquer arranhão nesse relacionamento, aí existe a confissão e o perdão. Aí nós estamos percebendo que esse relacionamento está sendo trabalhado dentro dos princípios da palavra de Deus. E que quando isso virar uma coisa mais séria, que é o casamento, aí nós saberemos tratar dessas questões. Porque o que vai garantir a qualidade do relacionamento no casamento não é a quantidade nem a intensidade dos problemas que nós enfrentamos, mas é como nós tratamos esses problemas. Tem gente que pode ter muitos problemas, mas saber lidar bem com essas coisas. E tem outros que podem se engasgar com pequenos problemas, com coisas menores. E nós precisamos tratar disso. Dias atrás eu dei um seminário para casais em uma das nossas igrejas aqui no estado. E quando eu terminei, o pastor contou um exemplo. Que um dia ele foi na casa de um casal da igreja dele. E a irmã perguntou se ele queria um cafezinho, ele disse que sim. E a irmã buscou água quente e fez um café solúvel. E o pastor achou horrível o café, aquilo nem devia ser chamado café de verdade, né? Mas o que é que o pastor fez? No outro dia foi na loja, comprou uma cafeteira elétrica, foi visitar o casal de novo e deu de presente a cafeteira elétrica. E disse, está aqui, minha irmã, é para a senhora, quando eu vier aqui de novo, a senhora fazer um cafezinho nessa cafeteira. O marido levantou as mãos para o céu e disse, graças a Deus, Jesus, 26 anos eu tomando esse café ruim que a mulher fazia e só agora que apareceu uma cafeteira aqui em casa. Bom, primeiro que ele deveria ter dito a ela há 26 anos e nunca disse que não gostava do café dela. Segundo, e porque ele não foi lá comprar a bendita cafeteira e deu de presente e trouxe para a esposa dizer, minha filha, a partir de hoje nós vamos tomar um cafezinho melhor nessa cafeteira aqui. Então, quer dizer, e isso não é coisa para se descobrir no casamento, não. Isso é coisa para ter descoberto quando eles namoravam. Ele um dia na casa dela e tomar um café horroroso que ela fez, e ele dizer que não gostava desse tipo de café, e aí, bom, no final das contas, eles entenderem essas questões e não ter essa dificuldade no casamento. Então, o que é que um crente faz no namoro? Conversa, se entende, aperfeiçoa os relacionamentos, o diálogo, o perdão,
E ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de olhar esse outro e ver quem é essa pessoa, como ele age nessas situações, como ele trata com essas coisas. Quando eu peço perdão, como é que ele age? Porque também tem gente que, quando o outro pede perdão, aí diz, mas dessa vez, mas na próxima você me paga. E aí, bom, isso não é perdão. Perdão é dizer, tá bem, meu filho, meu amor, eu lhe perdoo e vamos seguir em frente e essa coisa toda. Porque o perdão não quer dizer que a gente esquece, porque você lembra, claro que você não é maluco de não lembrar das coisas que aconteceram, mas o perdão quer dizer que não dói mais quando nós nos lembramos daquelas questões. Se ainda dói é porque a ferida ainda está aberta e o perdão não aconteceu de fato e de verdade. E aí, a qualquer momento que novo arranhão acontecer nesse relacionamento, um dos dois vai lembrar, não, mas em 1984 você disse que eu era feia, e aí, quer dizer, pelo amor de Deus, não houve perdão nessa questão. Nós precisamos trabalhar essa coisa aí. Outro aspecto muito necessário a ser trabalhado no período do namoro. Nós precisamos cuidar e manter as amizades que nós temos no período do namoro. Tem gente que, quando não namora, é o extrovertido da turma, tem amigo na igreja, tem amigo no conjunto, tem amigo na escola, tem amigo em tudo que é lugar e é a pessoa mais dada e beija e abraça todo mundo. Quando arranja um namorado, aí desaparece do mundo, não vê mais ninguém, cancela a amizade com os amigos todos, sai de tudo que é grupo da igreja e vive somente com o namorado dentro de uma bolha, e isso é algo muito ruim. Primeiro porque os amigos não têm culpa dessa pessoa estar namorando, e nem eles têm nada a ver com isso. Então, nós não devemos perder as amizades, nem isolar as amizades, ou ter qualquer tipo de problema com os nossos amigos por causa do namoro. Pelo contrário, nós precisamos manter os amigos por perto, porque nós já falamos em lives passadas de você conversar com seus pais, de conversar com o pastor, de conversar com os líderes que podem lhes dar bons conselhos, mas outros bons conselheiros que nós temos são os nossos amigos. E os amigos podem, que se são amigos de verdade e realmente nos amam, eles podem nos ajudar a enxergar alguma coisa que nós não estamos vendo. Inclusive, serve também de observadores para saber se o rapaz ou a moça está andando errado por aí afora. Eu já vi situações em que o rapaz namorava com a moça e fazia alguma coisa que não queria que ela soubesse e pedia para os amigos dela que não dissesse à moça que ele estava fazendo aquilo. E aí, claro, isso não acontecia nunca, porque os amigos eram amigos de verdade, e aí ela ficava sabendo. Resultado é que o namoro não foi para frente, por conta de coisas, inclusive, como essas. Mas isso é importante por quê? Porque nós não devemos descartar os nossos amigos em uma situação como essa. Ou então, é aquela pessoa que quando chegava numa lanchonete, a turma está ali fazendo um lanche, num açaí, em algum lugar, aí chegava e abraçava todo mundo. Agora que tem namorado, vai para a última mesa lá no canto e fica lá escondida de trás de uma árvore para ninguém ver que ela chegou na lanchonete, a turma está lá todo mundo junto. Não, isso não pode acontecer, porque nós precisamos manter os nossos amigos. E aí, o que é que eu faço? Bom, primeiro eu introduzo o namorado, a namorada, no grupo de amigos. Apresento as pessoas, porque inclusive isso vai ser muito importante para não dar nenhum tipo de brecha para desconfiança, para ciúme, porque o meu namorado, a minha namorada, precisa conhecer os meus amigos, as minhas amigas, inclusive fazer amizades com eles também. E para que isso possa ter aí uma
uma boa relação no futuro. Porque eu não pretendo descartar os meus amigos quando eu casar. Então, meu futuro marido, minha futura esposa, precisa ser amigo ou amiga dos meus amigos. Como também essa pessoa certamente tem amigos. Se ele não tem nenhum amigo, desconfie dele. Algum problema há nessa pessoa que não tem amigo nenhum. Então, se ele tem amigo, eu preciso também ser amigo dos amigos dele ou dos amigos dela, para que esse bom convívio seja estabelecido aí. É preciso cuidar de todas essas questões, e aí às vezes se rola um ciúme, uma dificuldade com relação a isso. Opa, temos que trabalhar essa questão para que esse ciúme, por causa dos amigos, não venha atrapalhar essa relação. Então, tudo isso é algo que precisa ser bem trabalhado. Aí o meu namorado, a minha namorada, tem dificuldade porque não gosta de um amigo do outro. Eu preciso trabalhar isso, porque no futuro isso vai acontecer também. Imagine, eu sou recém-casado, aí agora consegui um novo emprego. E nesse novo emprego trabalha várias mulheres na mesma repartição. Se eu não soube trabalhar isso com a namorada, para que ela saiba lidar com as outras mulheres que têm um relacionamento comigo, mas que não é o mesmo tipo de relacionamento com ela, ela vai ter dificuldade. Ou ele vai ter dificuldade porque ele começa a namorar com a moça e não quer que ela olhe para nenhum rapaz. Aí ela é transferida para outra empresa, para outra repartição, ou ela é professora numa faculdade, uma classe cheia de rapazes. Como é que essa pessoa vai conseguir lidar com essas questões? E agora, se eu já trabalhei isso durante o namoro, para primeiro que essa pessoa tenha confiança em mim, sabendo que eu a amo, eu não vou traí-la, e sei lidar bem com as pessoas do sexo oposto, que são amigos, que são colegas, que são parentes. Aí nós precisamos conversar. Alguém está dizendo que tem umas amigas gaiatas que tem que afastar. Bom, aí nesse caso, chuta que é laço, porque é gente que quer atrapalhar a relação. Como também eu, a partir do momento que começo a conhecer os amigos da pessoa com quem eu estou me relacionando, pode ser que eu identifique falhas de caráter nesses amigos. E aí eu começo também a dizer a essa pessoa, olha fulano, presta atenção naquele fulano, olha o que ele está fazendo. É uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que atrapalha, é uma pessoa que tem esse ou aquele problema, dificuldade de relacionamento, para que isso seja trabalhado nessa questão. Porque essas coisas, elas precisam ser trabalhadas durante esse período do namoro, para a gente saber como lidar bem com essas questões e como fazer com que isso não seja algo que traga dificuldade para o futuro casamento e aí essas coisas vão sendo trabalhadas aí. Um vai aperfeiçoando o outro, um vai trabalhando o outro, que é essa a ideia, né? Provérbios 27:17 diz, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, um vai trabalhando o outro e vai moldando para que essa pessoa se torne cada vez melhor, cada vez mais parecida com Jesus Cristo, e esse relacionamento vai sendo trabalhado cada dia por causa dessa questão. O meu namorado, a minha namorada, precisa entender que ele não pode ser dono exclusivo do meu coração. O meu coração tem que pertencer a muita gente. Primeiro pertence a Deus. Mas o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de servo de Deus, de adoração. Ele também pertence aos meus pais, à minha mãe, aos meus irmãos, aos meus amigos, mas é um relacionamento de amizade, é um relacionamento de amor, de carinho.
e também pertence ao namorado ou à namorada, mas é um relacionamento de casamento, de amor, de romance. Então, eu não preciso ter só uma pessoa no coração, eu preciso ter, na verdade, muita gente. Deus tem que estar no coração, os pais têm que estar no coração, os amigos têm que estar no coração, e o parceiro, o namorado, o casar, o esposo, a esposa, também tem que estar no coração, mas cada um deles sabendo qual é o seu papel dentro dessa relação. E aí eu nem posso confundir a minha esposa com Deus, nem com meu pai, nem com a minha amiga, nem com meu irmão, porque cada um, todo mundo cabe dentro desse coração e todos eles têm uma fatia de amor, mas cada um com uma parcela diferente de amor dentro desse coração. Esse equilíbrio é extremamente importante que seja trabalhado, para que quando a gente chegar no casamento, não tenha nenhuma dificuldade com essas questões. E aí, se a gente souber manter esse equilíbrio e trabalhar bem essas questões, já temos meio caminho andado para um bom casamento. Muito bom. Perguntas? Hoje não Muito. tem, né? Graças a Deus, não tem perguntas hoje. Só umas 45. Coisa boa. Quanto tempo ainda temos? Eu acho que nós temos mais 2 minutos. 2, 3 minutos. Ok. Então, nós vamos ter já que abrir outra live, né? E aí, por favor, pessoal, ninguém vai embora. É. Volta para a live, que nós vamos começar com as perguntas agora. Vamos Quem ver se tiver dá para responder perguntas, pelo menos uma. deixa eu ver. A primeira é como glorificar a Deus recebendo o meu namorado em casa. Bom, primeiro, não receba sozinho. Se ele liga e diz assim, olha, papai viajou, mamãe viajou, não tem ninguém em casa, vem para cá. Chuta que é laço. Isso não vai dar certo, é um problema. E tratando como você trata qualquer outra pessoa, com amor, com carinho. Os pais precisam saber que é o namorado ou a namorada, né? Porque para saber com quem eles estão lidando. E aí vai ter o mesmo relacionamento, né? De conversar, de tratar bem, sem se esconder dentro do quarto, sem se trancar em lugar nenhum e começando, conversando sobre todas essas coisas que nós já falamos. Muito bem. Acho que eu vou abrir outra logo, pastor. Tá bom. Então, Melhor, né? Que só falta um minuto. Gente, Vamos volta todo fechar mundo, essa. viu? Vou só Por salvar favor, essa daqui e deixo e a não, gente abre outra. não Tá vai todo mundo embora aqui ninguém. empolgado, né? Nunca sozinhos. Amém. Glória a Deus, é verdade. Fala tudo aí. O pastor vai entregar tudo. Tudo, tudo. Peraí. Estamos voltando. Voltamos. Voltamos para a hora que também é extremamente importante, a hora das dúvidas. Já aprendemos, agora vamos tirar as dúvidas. E eu acho que essa pergunta aqui que eu vou fazer para o pastor, deixa o pastor entrar. Vai entrando aí todo mundo de volta. Todo mundo voltando. Acho que eu vou casar logo com essa pergunta aqui. Vai ser forte agora. Vai ser forte. Vamos lá, gente. Vai enviando aí para os seus amigos. Vai enviando aí para todo mundo. Deixa eu enviar para mais alguns amigos meus também. Deixa só o pastor Cláudio entrar. Deixa eu só Muito enviar aqui bem. para mais umas pessoas. Espera aí, Isso, vamos 2 minutinhos para o pessoal retornar verdade. e vamos com as perguntas. Ó, pessoal, façam perguntas fáceis para não estragar a amizade, tá? Ah, Jesus, essas perguntas. Lembrando, Thaís, que Sim. eu estou escrevendo a revista, né? Já escrevi várias lições e esse material vai estar disponível, gratuito,
para que os jovens possam baixar e estudar. Em alguns, eu estou escrevendo a revista pensando, na verdade, em que esse material possa ser utilizado por classes de escola bíblica dominical que já estudaram, já estão estudando essa lição que nós estamos. As que trabalham com a lição da CPAD, a CPAD já anunciou que não terá revista nova para o próximo trimestre. Então, e que a maioria das igrejas que esteve fechada não podem utilizar a mesma revista que foi desse segundo trimestre, porque se a igreja estava fechada e não teve aula, então realmente tem que utilizar essa revista que está aí. Mas muitas igrejas tiveram a aula via aplicativo, via live e essas coisas todas. E aí, quando começar julho, o próximo trimestre, e muitas igrejas já estão voltando a ter as aulas, as reuniões presenciais, e aí vai fazer o quê? Vai repetir as mesmas lições que já estudaram? Então, pensando nessas pessoas, eu, na verdade, tenho essa realidade na minha igreja. Nós estamos estudando a lição de jovens todo domingo com os professores, via aplicativo, via live. Então, nossa intenção não é repetir as lições que já estamos estudando nesse trimestre. Aí eu estou escrevendo essa revista e nós vamos disponibilizar de forma gratuita para quem quiser ter acesso a ela. Nós estamos disponibilizando uma página no meu site. É um site que há 20 anos eu trabalho material de escola dominical. Está aí o endereço, aula.ebdweb.com.br. E as pessoas podem entrar, aí lá vai ter um botãozinho Quero Aprender, e põe lá o seu e-mail, porque quando as lições estiverem prontas e começarem a ser disponibilizadas, quem inscreveu-se lá no seu e-mail começa a receber as lições pelo e-mail. Então, quem tiver interesse, aí diz, não, mas a minha escola dominical vai ter outra revista. Não tem problema, você pode utilizar esse material num grupo de jovens, numa célula, no estudo bíblico com jovens. Então, o material vai ser disponibilizado e de forma gratuita. Em formato digital. Então, quem tiver interesse, entra lá, aula.ebdweb.com.br e faz a sua inscrição. Quando as lições começarem a ser disponibilizadas, você recebe por e-mail e vai estudar com esse material, que o que eu estou preparando para utilizarmos nessa live, eu estou melhorando, aperfeiçoando, organizando melhor e trabalhando lá. Tanto que nós vamos ter 7 lives, mas na verdade são 13 lições. Então lá vai ter tudo que nós conversamos nessas lives e mais alguma coisa. Muito bem. Pronto. Pastor, eu vou fazer. Fáceis. Eu vou fazer uma que tem ligação com a última. Tá, que é assim. tudo bem. Pastor, caí na cilada de Satanás. A moça me chamou, cheguei e ela estava sozinha em casa. E fez crau em mim e eu caí. Agora que me apaixonei pela amiga que é crente, amiga dela que é crente, ela quer impedir. O que faço? Valha-me Deus. Primeiro, não foi cuidadoso, né? Não vigiou. Eu avisei aqui, a moça está sozinha em casa, liga, vem para cá, chuta que é laço. Aí não chutou, caiu no laço. Aí agora está com problema. Bom, na verdade, o que é que acontece? Primeiro, precisa tratar disso. A Bíblia diz confessar e pedir perdão. Precisa conversar com seu líder, com seu pastor e dizer essa situação. Resolver isso aí. Depois, se agora não está mais com essa pessoa, veja que problema é essa questão, que nós vamos trabalhar isso melhor na live da terça-feira que vem. Veja como o envolvimento sexual antes do casamento traz problemas e dificuldades. Agora ele está querendo namorar a amiga dela e o rolo tá feito e tal.
Na verdade, Aleph, ele não chutou o laço, por isso que ficou amarrado, né? Então, é esse o problema. Mas aí o caminho é o mesmo de sempre, é confissão e perdão. Com ela, com a ex, com o pastor, precisa resolver isso e, e ser perdoado e continuar a vida. Lembrando que teve problemas no passado por falta de vigilância. Mas vamos deixar esse assunto para a live da terça que vem, que nós vamos Vou trabalhar deixar bem aqui melhor essas guardadinho. questões. Isso. Pronto. Pastor, preciso sempre acompanhar meu namorado quando sai para pregar? Não, aí é uma coisa que precisa ter equilíbrio também, porque eu preciso desenvolver o meu ministério, a minha esposa pode ter um ministério diferente. Se eu canto se eu prego e ela canta, ou eu canto e ela prega, e consegue a famosa casadinha, né? Alguém me liga, pastor, o senhor pode vir pregar? Aí eu digo, olha, posso, mas você também não precisa de uma cantora, não? E aí eu levo a minha esposa, ela também canta e tal. Bom, pode ser que em algumas vezes isso dê certo, mas pode ser que ela não tenha o mesmo chamado para acompanhar o ministério e pode ser que ele tenha um convite para ele ir sozinho. Não, aqui já tem muito cantor, a gente não precisa de outro cantor. Então, o que é que eu faço? Aí eu vou dizer o meu exemplo pessoal. Eu tenho convites para pregar pelo Brasil. Quando o convite é aqui mais próximo, eu moro em Natal. Quando o convite é João Pessoa, Fortaleza, Recife, que eu posso ir no meu carro, eu combino com o pastor, que eu vou no meu carro, e aí eu levo a minha esposa. Porque isso não vai trazer, basicamente, nenhum custo adicional para a igreja. No máximo, o hotel, a refeição, que isso não é algo tão grande. Agora, quando o convite é mais distante, que implica em passagens de avião, às vezes a igreja não está disposta a ter esse custo. Então, isso é algo que eu não vou estabelecer como uma obrigação. Não, irmão, eu só viajo se a minha esposa for junto. Ou a esposa dizer negativo, meu marido só vai se eu for junto. Então, em tudo isso precisa ter o equilíbrio. E esse equilíbrio começa quando? Começa quando lá no namoro eu gerei confiança e transparência. Aí esse outro não vai ter ciúme de deixar que ele ou ela possa exercer o seu ministério, porque sabe que ela ou ele foi fiel toda a vida e não teve dificuldades com isso. Agora, se tem muitos problemas e essa pessoa não tem confiança, porque não houve transparência, houve muitos casos no passado, aí isso sim vai ser um problema. Verdade. Vamos lá. Pastor, aos domingos é obrigado cultuarmos juntos? Não necessariamente, porque isso é uma das coisas, acho que na última live a gente vai conversar com mais calma sobre essa questão. Mas é claro, se eu sou de uma igreja, lá inclusive eu posso participar de algum ministério, de alguma coisa. Aí a varoa é de outra igreja e lá ela também está envolvida com algum ministério. É claro que nós não vamos abandonar o ministério que estamos envolvidos só para poder estar juntos todo domingo. Quando possível, eu não estou escalado aqui, ela não está escalada lá, a gente pode estar junto em uma ou outra igreja. Mas isso é uma coisa que precisa ser resolvida para saber como é que vai ser lá na frente. Quando casar, aí isso já precisa estar resolvido. Mas vamos deixar para trabalhar isso na última live que a gente vai conversar. Ok. Pastor, nos fins de semana, meu namorado quer que sempre visite a casa de seus pais para almoçarmos com eles. Só que tenho outras coisas para fazer. Como negar? Ou precisa aceitar sempre? Olha, essa é uma das questões, eu estou escrevendo uma das lições para falar sobre essa questão da interferência dos pais no relacionamento e a diferença das famílias. Tem uma das lições que eu vou trabalhar só essa questão, da diferença de criação, de hábitos e como isso
de uma família e de outra interfere nessa relação. Isso tudo precisa ser bem trabalhado. Às vezes o rapaz é aquela pessoa que todo domingo gosta do almoço da mamãe. Mas e o lado de cá? Também tem uma vida e uma vontade. Quando chega no culto, na noite de Natal, tem que jantar toda noite de Natal sempre na mesma casa, e a outra casa não tem? E quando for dia das mães, como é que faz? Vai um no outro, ou vai em um e depois no outro? Dia de ano novo, aí tem um jantar, um lanche depois do culto. Como é que faz? Passa numa casa e depois na outra? Tudo isso precisa ser pensado. Nada de obrigação pode haver nessa relação, mas tem que haver equilíbrio e isso tudo tem que ser bem trabalhado. Dentro ainda dessas questões, aí tem uma assim, meu namorado quer que eu mude de congregação para ir congregar com ele. É correto isso? Sendo que eu gosto da minha congregação, tenho atividades. Na verdade, agora, enquanto é namorado, eu acho que ele não deve obrigá-la a isso. Mas isso precisa ser trabalhado. Alguém está pedindo, Thaís, para fixar o endereço que eu coloquei da lição, mas eu não consigo fixar o comentário aqui. Talvez você consiga. Você consegue escrever aí aula.ebdweb.com.br e fixar? Por favor. Peraí. Então, veja só. Hoje isso não é obrigatório, mas amanhã será, porque não vai dar certo esse casamento, um na igreja e outro na outra. Precisam servir a Deus juntos. Então, como eu disse, isso é algo que a gente vai trabalhar melhor lá na frente. Mas já tem questões que precisam ser trabalhadas aí. Eu já tive situação assim, eu era pastor de uma igreja, uma jovem veio conversar comigo, pedindo se eu poderia fazer o noivado dela na igreja. Eu sempre gosto de fazer as cerimônias na igreja com muito cuidado, com muito critério, coisa bem feita, para não fazer nada de atropelo. Então faço uma cerimônia de noivado, com troca de aliança, com a presença dos pais, essa coisa toda. Então ela queria que eu fizesse esse noivado dela. Aí eu perguntei, tudo bem, vamos fazer. Agora, já que estão noivando e, portanto, já estão partindo para o casamento, quando vocês casarem, aonde é que vão congregar? Aqui ou lá? Porque ele era de outra denominação. Aí ela disse, não, nós já conversamos sobre isso e ele vai vir para a nossa denominação. Eu digo, então diga a ele que pode vir logo. Porque a gente já faz o noivado e já vai trabalhando aqui para ele já estar bem entrosado aqui quando chegar o casamento. Agora, começou a namorar, não tem nada ainda definitivo se vai casar com essa pessoa, eu acho que não deve obrigar o outro a mudar de congregação. Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada ao longo desse período. Ok. Pastor, por que tem cunhada tão sem noção, gosta de uma fofoca e bisbilhotar conversas nas redes? O que fazer para que ela entenda e deixe de cuidar da nossa vida? Se fosse só cunhada, estava bom, né? Mas tem cunhada, cunhado, tio, sogra, avó e todo esse povo que gosta de se meter no relacionamento do outro. Aí, os dois precisam ter cuidado com isso. Verdade. Aquele que é o parente precisa explicar para a sua família que ela não pode ter esse tipo de interferência. E o que não é o parente precisa ter paciência e aguardar que essas coisas sejam resolvidas, ao mesmo tempo que deve trabalhar para conquistar essas questões. Então, há dois caminhos aí para ser trabalhado. O que é parente precisa chegar para a irmã dele e dizer, o namoro é meu, o relacionamento é meu, e você, por favor, respeite a minha namorada e etc e tal. O outro que não é o parente tem que lembrar o seguinte, quando casar, vem o kit completo. Vai vir a mãe, o pai, a irmã, o tio, a sogra, vai vir todo mundo. Então, eu preciso começar a aprender a me relacionar com essas pessoas ou então acabar com o namoro. Porque senão isso pode ser um problema muito sério daí para frente. Verdade. Pastor, o que fazer para minha sogra se converter de verdade?
mulher rancorosa e não se dá bem com as pessoas. Acha que o céu é só para ela. Algum conselho? Estou pensando em terminar com o varão. Bom, se a ideia é mudar a sogra, jejum e oração, joelho no chão para vencer toda a tentação. Então é alguma coisa desse tipo. Agora, Toda tribulação. se acha, a tribulação, se achar que essa coisa não vai dar certo mesmo, um caminho pode ser encerrar. Agora, se quer continuar, aí isso precisa ser trabalhado. Às vezes, realmente, a oração é que resolve, e eu tenho exemplo na minha vida sobre essa questão aí. Pastor, é correto eu conquistar meu varão pelo estômago? Sei cozinhar bem. Sim, é uma alternativa e ele vai gostar. Agora, depois vai trabalhando melhor essa questão aí para não ele ficar fora do peso também, né? Vai fazendo uma comida mais light, uma coisinha assim mais interessante. Equilíbrio, né, nessa alimentação aí. Verdade. Atualmente não sou tão ativo no meu chamado e tão ativa no meu chamado. E meu namorado é bastante ativo. Prega, é líder de jovens. Isso é ruim para o nosso relacionamento? Olha, Thaís, não necessariamente. Eu conheço pastores que são homens de Deus e muito dedicados ao ministério e que têm esposas cuja principal função no ministério é cuidar do marido. Ela não exerce cargo na igreja, ela não tem nenhuma função maior e não lidera nem as mulheres, nem nada, mas ela cuida muito bem do marido. E o ministério dele é abençoado por causa disso. Então não é obrigatório que ela tenha o mesmo chamado que ele, ou tenha que fazer a mesma coisa, ou acompanhar ele nas atividades. Mas ela pode buscar outras alternativas para servir a Deus. Às vezes é um serviço social, outra coisa que ela possa gostar. Mas não precisa ter obrigatoriamente o mesmo ministério com ele, ou acompanhar fazendo o mesmo nível de atividades que ele tem. Veio. A minha concunhada quer sempre opinar sobre o meu relacionamento e quer dar palpites. Assumir o papel da sogra. O que faço? Bom, a mesma resposta que eu dei ainda há pouco. Essa pessoa precisa conquistar esse outro ou então desistir. E precisa trabalhar com o varão para que ele possa também dar um pote de noção para essa pessoa que está faltando. Pastor, como glorificar a Deus no meu relacionamento se o meu namorado só quer namorar com a luz apagada? Diz que tem problemas na visão. Olha, chuta que é laço. Isso é um problema e isso precisa ser bem trabalhado, porque faz uma vaquinha para fazer uma consulta com um oftalmologista e levar esse rapaz que ele está com problema de visão sério. Então, é um problema. Pastor, eu glorifico a Deus se estou namorando e duvido do caráter do rapaz? Bom, a questão do caráter do rapaz, nós já conversamos sobre isso. Ele precisa ser observado durante o namoro. Se eu percebo que é um mau caráter, e aí a gente tem que lembrar que nós dificilmente vamos conseguir mudar o caráter de uma pessoa. Se ele tem uma questão leve que precisa ser trabalhada, às vezes é até falta de valores familiares, de ter sido trabalhado aí. Mas falhas graves de caráter dificilmente serão resolvidas, né? Então, se eu percebo que é um mau caráter, eu recomendo que não prossiga avante. Chuta que é laço. Pastor, acho que estou gostando de um varão, mas ele só me vê como amiga e só me chama de varoa, vaso de barro, panela santa. Olha, é uma das coisas da lição que eu estou escrevendo também, de que, assim, não há nenhum problema de uma amizade se transformar em namoro, em amor. Pelo contrário, porque às vezes, quando são amigos de verdade,
eles já se conhecem, já sabem as virtudes e os defeitos um do outro, já conhecem a vida, a família um do outro. Às vezes já são, as famílias já são muito amigas, então não há nenhum problema que uma amizade se transforme em amor. Agora, se os dois enxergam assim, né? Verdade. Se ela está apaixonada e ele quer ela somente como amiga, aí talvez tenha que um dia dizer para ele exatamente isso. Olha, eu gosto muito de você, mas não somente como amigo. Eu quero avançar nessa relação e aí ele vai decidir se é isso que ele quer também ou não. Ok. Pastor, meu namorado dá desculpas para não pagar a conta no jantar. Estou morrendo de vergonha. É chepeiro, me perdoe a expressão. Devo continuar? Eu acho que precisa dizer para ele isso aí. Essa questão que nós já conversamos. Transparência e diálogo precisa acontecer. Porque senão, quando casar, vai ser a mesma coisa. Então, é preciso dizer, olha, a coisa mais natural do mundo, quando duas pessoas saem, ou amigos, ou com família, é que essa conta seja dividida. Se o rapaz está liso, não tem um gato para apanhar do pau, aí é outra conversa. E vamos orar para Jesus abrir as portas para ele ganhar alguma coisa. Oh, Jesus. Pastor, meus pais não moram comigo. Posso receber meu namorado em casa? Sozinha, eu sugiro que não. É, é juntar fogo e pólvora e isso é problema. Verdade. Como podemos saber se a pessoa é de Deus? Bom, se a pessoa é uma pessoa de Deus, nós sabemos se ele vive para agradar a Deus e procura imitar a Jesus Cristo. Se ele é de Deus para mim, aí eu vou entender se os projetos e sonhos se encaixam e se essas coisas que eu sonho e que eu quero são as mesmas que ele sonha. Aí é preciso o diálogo para entender essas coisas. Pastor, orei para namorar e não deu certo. Por quê? Bom, porque orar é uma coisa, vigiar é outra e obedecer é outra. Eu orei para namorar, certo, mas aí como é que você sabe que o varão que apareceu foi a resposta de Deus? Então, só ter orado não resolve, tem que ver se orou, obedeceu a Deus e entendeu qual era a vontade de Deus. Qual a principal característica? Qual a principal característica de uma varoa ungida? Obediente a Deus. Se ela obedece à palavra de Deus e busca viver uma vida que agrada a Deus, é a melhor coisa que nós temos. Pastor, meu namorado sonha em casar e ter 3 filhos e eu só quero ter um. Isso é impedimento? Não, mas isso precisa ser conversado agora, né? Precisa ser discutido. Olha, o preço do leite, o preço da escola, o preço disso, daquilo, vai mostrando para ele qual é a realidade de hoje e vão decidir essa questão. O que não dá é continuar dessa forma, chegar no casamento, e aí ele quer ter filho, nasce o primeiro, e ele quer ter o segundo e o terceiro, e aí vai ser briga, daqui a pouco divórcio por causa disso. Pastor, o varão só quer receber presentes de marca, Lacoste, essas marcas caras. O que devo fazer? Não tenho condições para isso. Aí é de novo a mesma questão da conversa, né? Se olha, meu filho, quando eu estiver abençoada, ganhando dinheiro e tal, essa coisa toda, aí vai ser aí. Enquanto não, é de outra forma. Ou vai tentando mudar a cabeça dele para dizer que a coisa mais importante do mundo não é a marca chique das coisas. Pastor, o fato do rapaz não reconhecer os seus erros, não sabe perdoar, isso é um ponto para término? É exatamente o que nós já conversamos hoje. Porque se ele não sabe perdoar, nem reconhecer erros agora, será pior quando casar.
Verdade. É correto pedir sinais a Deus? Ele não responde. É correto pedir sinais a Deus? Ele responder no WhatsApp ou pegar na minha mão pode ser um sinal? Não. Primeiro, são duas perguntas, responder a primeira. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado com essa história de sinais, que alguém usa o exemplo lá de Gideão para dizer a história de pôr o novelo. Mas nós temos que entender duas coisas. Primeiro, só tem aquele exemplo na Bíblia que foi utilizado por Gideão. E foi num período dos juízes que a Bíblia diz que o negócio era confuso, que cada um fazia o que vinha na cabeça. Ou seja, nem sempre Deus vai falar por intermédio dessas coisas. Ah, se o pastor chegar, se eu chegar no culto e o pastor disser a palavra vitória, aí eu já sei que Deus vai me abençoar. Aí o pastor começa o culto e diz, vamos convidar a irmã Vitória para cantar o hino da harpa. Pronto, Jesus já respondeu. Não, não foi não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa coisa de pôr o novelo não é necessariamente um modo bíblico de se resolver as questões. Porque quem usou isso uma única vez na Bíblia foi uma pessoa em um período extremamente confuso de saber qual era a vontade de Deus. Os sinais são esses que nós já conversamos. Assiste as outras 3 lives e vai descobrir se essa pessoa ama a Deus, se ela vive para agradar a Deus, se os sonhos e projetos dela combinam com os meus e todas essas questões. Esses é que são os sinais que nós precisamos observar. Pastor, o rapaz era um amor no início, mas agora parece um cavalo. Tudo briga. Isso é um sinal de um namoro fora do propósito de Deus? Ou é um sinal de desequilíbrio emocional dele, né? As duas coisas precisam ser trabalhadas para que essa relação, se era melhor e agora está pior, no casamento vai piorar mais ainda. Então, isso precisa ser trabalhado. Verdade. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pastor, um casal estava orando juntos, de repente uma missionária em um culto de círculo de oração pegou na mão do menino que estava orando e pegou a mão de outra menina. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que todas essas coisas aí é pura meninice e, como a gente diz aqui, cavilação. Oh, Jesus. Não existe esse tipo de coisa. Senão, daqui a pouco vai ser aquela coisa da menina que estava interessada no rapaz, e aí começou a marchar na terra, e quando chega lá diz, eis que eu te digo, meu filho, a tua é o vaso que eu estou usando. Quer dizer, é uma coisa complicada. Profecia para casamento nunca vi dar certo. Então, não é desse jeito que Deus fala. Então, missionária pega a mão de gente e dizer, é com esse ou com aquele outro, isso não funciona. Nunca vi Deus trabalhar dessa forma. Então, muito cuidado com esse tipo de profecia. Pastor, descobri que minha varoa está com o nome no SPC. É um sinal de Deus? Não, é um sinal do SPC, né? Ela está devendo e agora precisa negociar, resolver isso. Pode ser, sabe, porque veja, há situações e situações. Pode ser que a pessoa foi traída por uma situação, comprou uma coisa que ela investiu para construir um negócio próprio, de repente chegou o Covid, fechou tudo e agora ela não teve como pagar e aí por isso o nome está no SPC. Isso é uma situação. Outra situação é alguém que não tem controle nenhum, sai comprando à vontade e depois não paga. Então, tem que ver o que é que está gerando essa situação para ver se isso é um defeito de caráter ou uma situação da vida. Pastor, meu namorado quer me afastar dos meus pais. Isso é normal? Parece obsessivo. Não, isso não é normal e isso, na verdade, é um péssimo sinal. Então, isso precisa ser bem trabalhado, porque ele tem que saber que, inclusive, ele precisa entender que existe ex-marido, mas não existe ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filha. Então, ele não pode querer acabar com um relacionamento que não pode ser acabado. O dele pode até acabar, mas o do pai não pode, porque não existe ex-pai. Verdade. Pastor, o rapaz que gosta de mim trabalhava com macumbaria, Umbanda.
e tenho medo de falar para ele que não quero. O que faço? Bom, primeiro se trabalhava e agora não trabalha mais, por quê? Agora é crente. Se não é crente, chuta que laço. Deve estar carregado, tem que levar na sessão de descarrego essa pessoa, né? Então, assim, agora, Mas se aceitou, foi, foi de tudo isso quando? Não, foi há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, mas hoje é uma pessoa que está firmada no Evangelho e tal. Eu conheço pessoas que eram pai de santo e hoje são pastores e servos de Deus. Então, tem que ver como era essa questão, né? Porque alguém também era traficante, a outra era prostituta, mas foi convertida, teve uma mudança real de vida e hoje é um homem de Deus, uma mulher de Deus com quem se pode casar. verdade. Pastor, sou formada, ele não, ele é técnico. Ambos desempregados. É impedimento para o relacionamento? Não, não necessariamente. Tem que ver o seguinte, ela é formada, quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, quer tal. Ele é um técnico e diz, já é suficiente para mim, não quero mais estudar nem crescer na vida. O que pode vir a trazer dificuldade na frente é esse desequilíbrio do ponto de vista do conhecimento. Mas o fato de um ser formado, o outro técnico, não, isso não é impedimento algum. Pastor, o varão é inteligentíssimo, chega a me constrange. O que faço? Estude mais para ser igual a ele. Na verdade, não, assim, há pessoas de níveis muito diferentes. E se ele ama essa moça e isso não é problema para ele, também não deveria ser problema para ela. Pastor, meu namorado não gosta que eu pinte a unha. Acho que ele acha que é pecado. Como lidar com isso? Bom, aí ele precisa ler mais a Bíblia para estudar o que é que a Bíblia fala sobre essas questões, para ele descobrir que não é pecado. E aí é um problema de falta de conhecimento doutrinário, e eu entendo porque há muitas questões ainda em muitos lugares no Brasil que são trabalhadas dessa forma. Isso tudo tem que haver equilíbrio, conversa, tudo isso se resolve, isso não é um problema que vai trazer dificuldade para o casamento. E se você ama esse rapaz e ele realmente tem dificuldade com isso, e você acha que vale a pena casar com essa pessoa e nunca mais pintar a unha, seria isso um fator que realmente deve estragar esse relacionamento? Então, de um lado e de outro precisa haver equilíbrio. Quando a pessoa tem uma forma imperativa, impulsiva, porém não é ignorância, isso pode prejudicar? Tudo tem que ter limite, tem que ver se isso extrapola os limites, né? Às vezes tem alguém que não sabe ficar parado, que tem um espírito de liderança natural, e aí tem gente assim, você bota 4 meninos bem pequenos para brincar, e quando você percebe, tem um que já está comandando a turma e já está dizendo como é que vai ser, ditando regras. Por quê? Porque é o espírito de liderança que aquela pessoa tem. É um dom natural. E uma pessoa assim, você não vai arrancar isso dessa pessoa. Agora, isso tem que ser trabalhado para não ser prejudicial ao relacionamento. Pastor, o varão que eu gosto é todo tatuado, devido à vida no mundão. Mas eu sou varoa do manto. E agora, pastor? Olha, a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo dela. Uma pessoa que cobriu o corpo de tatuagem, não é possível mais arrancar isso de forma tão simples. Então, mas ela é convertida, o coração de fato agora é de Deus? É. Bom, se a tatuagem é algo que traz dificuldade, então essa pessoa precisa se cobrir, né? A pessoa aqui já deu a, a solução. Quem foi aqui foi o que está dizendo para cobrir o rapaz com o manto.
Então, use o manto para cobrir o rapaz. Bom, na verdade, assim, a pessoa não deve ser julgada É, unicamente pelo seu passado. E verdade, essa coisa foi feita e não pode ser arrancada. Então, tem que saber conviver com isso. verdade. Pastor, não sei como orar pelo rapaz, pois ele não percebe os sinais. Ele é meu número e não quero perdê-lo. Bom, tem hora que se o sujeito não, a ficha não cai, tem que dizer com todas as letras. Você entendeu ou quer que eu desenhe? Aí vai lá e diz, olha, eu estou gostando de você, tenho esse assim, 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 e pronto. E aí ele vai dizer se está afim ou não. Aquilo, assim, uma bola em cima da ladeira, rola, aí pode ser que ele entenda se rola, se não rola. Ok. Pastor, eu sou resiliente e meu varão é pessimista demais. Não aguento. Esse pessimismo pode vir de uma série de coisas, às vezes da criação, da formação e todas essas questões. Isso tudo precisa ser trabalhado. É para isso também que serve o namoro, para que uma pessoa possa ir mudando o ponto de vista da outra sobre uma série de questões, para que isso não gere conflito. Então, é ir trabalhando, mostrando que a vida não é tão ruim quanto ele pensa. Pastor, avarou a cozinha tão bem que já me conquistou. Já quero casar, mas não tive a confirmação. Mas ela é crente. E qual é a confirmação que ele precisa? Tem que assistir às lives de novo. A confirmação não é Gabriel aparecer na sua casa com um envelope com letras douradas dizendo é essa, mas é o que combina de Deus de um no outro, e aí essas coisas precisam ser entendidas. Já é um bom sinal ela ser uma boa cozinheira. Pastor, o que fazer para o varão esquecer as coisas? Tudo ele joga na face. Aí é uma O pessoa varão que não retrô. sabe perdoar, né? Não sabe perdoar Verdade. e na verdade não passa a borracha em nada do passado. Ele precisa aprender a perdoar. Pastor, eu disse para o varão que eu sei cozinhar, mas ainda estou fraca nessa área, mas vou me dedicar. Desisto. Não, explica para ele, ó, tô treinando para ferver o leite. Aí ele já sabe em que nível tá a sua culinária, né? Pastor, meu namorado é bênção na igreja, mas na hora de namorar é fogo puro. Como controlar? Aí ele precisa ser bênção também na vida, né? Manda ele assistir a live da terça-feira que vem, que a gente vai trabalhar bem direitinho essas questões. Ok. Pastor, o varão demonstra frieza total. Não tem interesse em namorar. Não é estranho? É frígido? Será que ele não é para o celibato? Pode ser. Pode ser que ele não tenha interesse em relacionamentos e ele precisa orar para entender se essa realmente é a vontade de Deus para ele. Ou precisa dar aquela chacoalhada para ele despertar para a vida. Ok. Pastor, a falta de romantismo pode fazer o relacionamento acabar? Ele não fala em dar uma rosa, misericórdia, pastor. Isso é um problema. Agora, assim, eu sugiro a leitura do livro As 5 Linguagens do Amor, que inclusive tem ele, As 5 Linguagens do Amor para solteiro, porque há pessoas com interesses diferentes nisso. Há pessoas que gostam de ganhar presentes, outros que gostam de palavras de afirmação, outros já gostam de serviço, né? Então, é entender, às vezes tem gente, eu já vi mulheres que alguém disse assim, eu queria lhe dar flores, ela disse, não, eu prefiro um frango assado. Então, assim, é porque realmente ela não se liga nisso. Então, tem que ver o que é que ela gosta e qual é o tipo de amor que ela tem, né? Aí, qual a linguagem do amor dessa pessoa. Então, eu sugiro a leitura do excelente livro que vai ajudar nessa questão. Pastor, a minha sogra gosta mais da ex do meu namorado. Isso é um sinal que não é de Deus? Não necessariamente, mas pode ser um sinal que ela soube conquistar a sogra e você não está sabendo ainda. Então, pode ser que Se precise dedicar, né? trabalhar isso.
Pastor, e quando tem melhor amiga e ela ama ficar de segredinhos, será que preciso ter um tete-a-tete com ela? Não, aí assim, você não pode separar uma pessoa que tem uma amiga há 20 anos e que é a confidente e tal. Agora, tem que trabalhar para mostrar que o tipo de relacionamento com a amiga é um e com o namorado é outro. Apenas saber fazer essa distinção, mas não vai jogar essa amizade fora por causa disso. Ah, pastor, já dei todos os sinais, mas o rapaz é uma pedra de gelo. Aí parte para outra, porque ele realmente não está interessado. Pastor, o rapaz só conversa bem no WhatsApp e pessoalmente é uma timidez. Tenho medo de atrapalhar no casamento. Bom, primeiro tem que perguntar se é ele mesmo que está escrevendo, porque pode ser que não seja, né? Mas se ele é a questão só de timidez, isso não é necessariamente uma falha de caráter, mas é algo que precisa ser trabalhado. Então, vai trabalhando aos poucos. Pastor, até que ponto os papéis de liderança e submissão do casamento também devem existir no namoro? Os papéis de submissão e liderança. Liderança. Assim, é importante entender essa questão de como Deus estabeleceu essa coisa. No ônibus tem 40 passageiros, mas só tem um motorista. Porque se tivesse dois, era problema, porque a gente não sabia para onde esse ônibus ia. Num lar precisa ter uma liderança. Deus estabeleceu que essa liderança devia estar com o marido. Então, isso precisa ser entendido e trabalhado. Porque ser líder não significa o mandão, mas significa, na verdade, aquele que mais serve. Então, essas coisas precisam ter assim, equilíbrio, precisa saber trabalhar. Agora, é bíblico que haja uma liderança dentro desse lar. Okay. Quantas perguntas ainda temos, Thaís? Pastor, aqui na caixinha ainda tem 12. E eu tô com 3 aqui no papel. Vamos acelerar para ver se a gente termina hoje. Vamos lá. Porque senão vai estourar outra live. Ai, meu Deus. Até que ponto os papéis... Ah, tá. Esse daqui já foi. Como manter a santidade no namoro? Obedecendo a Deus e fazendo o que a Bíblia manda. Ok, deixa eu abrir aqui agora. Pastor, minha amiga namora um rapaz que não é cristão. Ela me pede conselhos. Qual o conselho melhor? Acaba, chuta que é lá. Verdade. Pastor, como eu faço para lidar com minha irmã apaixonada? Ela só anda cantando músicas românticas. Mas isso, paixão é algo que vai passar esse fogo, né? Precisa saber se essa paixão também está ligada ao amor. Pastor, a minha varoa é fogo puro. Precisamos casar urgente, mas não temos ainda condições. Precisamos terminar, dar um tempo. O que o senhor sugere? Enfia a cabeça num balde com gelo para esfriar esse negócio que está muito quente. Mas, assim, tem que cuidar disso. Paulo diz isso, 1 Coríntios 7, que se não consegue manter-se sem o sexo, então que se case. Então, ou das duas, uma. Ou consegue se manter separado, ou dá um jeito de casar assim mesmo. Pastor, o senhor acha correto seu melhor amigo terminar a amizade por conta da namorada, ciúmes? Não, aí falta equilíbrio de um lado e do outro, tem que trabalhar bem essa questão. Pastor, qual a idade certa para namorar? Quando tiver já a condição de pensar em casar. Meus pais... Falamos disso já na segunda live, é só assistir lá de novo. Verdade. Pastor, meus pais não moram comigo. Estou prestes a iniciar um relacionamento. Onde nós vamos namorar? Em algum lugar que não seja onde estejam sozinhos. Então, vão para o shopping, conversa com uma amiga, alguma coisa que... Alguém precisa apenas ter o cuidado para não gerar motivo ou ocasião para que isso venha a trazer dificuldade. Pastor, o varão que eu gosto aguarda um sinal de Deus. Mas que sinal é esse? Não entendo.
Manda ele assistir a live, a segunda live nossa de novo, que ele vai entender. Eu acho que terminamos. Deixa eu ver se tem Que mais bom. algum. Próxima terça, dia 2, Ah, pastor, tem um aqui. sexo no namoro. Ai, posso conquistar uma varoa com um buquê de flores? Pode causar boa impressão no primeiro momento com um buquê de flores. Depois vai precisar de um pouco mais do que isso para conquistar. Pastor, meu noivo é muito ciumento. Já terminei com ele 5 vezes e quando eu termino, ele fica atrás de mim para voltarmos. Aí, assim, alguma coisa está errada nesse relacionamento que já acabou tantas vezes. É preciso ter cuidado porque se casar e continuar no mesmo ritmo, vai divorciar rapidinho. Pastor, meu esposo tem um gênio muito forte e um coração de pedra. Como faço para mudar? Ele não é crente. Esse é um problema, precisa orar para que Deus entre na vida dele. Pastor, o varão só me dá gelo. O que devo fazer? Ele compra gelo e não flores, então Deve ser. faz sorvete. É verdade, pastor. Encerramos. Terça-feira, Foram mais 50 perguntas. Jesus amado. sexo no namoro, pode? Vamos conversar sobre a questão da sexualidade, como lidar com essas questões dentro do namoro. Verdade. Eu acho que acabou, né, gente? Não tem mais nenhuma aí, não, né? Graças a Deus. Ô, pastor. Deixa eu ver. Eu acho que foi agora. Terminamos. Muito bem. Então Pronto, é isso, terminamos. Thaís. Muito Você vai orar obrigado por por nós, hoje pastor. mais uma vez. A Vamos gente está orar. precisando de muita oração. É verdade. Vamos orar. Amém. Meu Senhor, nós te louvamos por este Oh, momento, Deus, obrigado. por todas essas pessoas que acompanharam conosco essa live. Queremos pedir a tua bênção, Senhor. Quantos casais, quantos relacionamentos que precisam da tua graça, que precisam da tua ajuda, que precisam do teu Espírito Santo dando sabedoria para saber Oh, Deus. como lidar com tantas situações complicadas. Ajuda, Meu Jesus. Senhor, ajude os teus filhos e filhas a encontrar o teu caminho, o caminho da tua vontade para um relacionamento sadio e equilibrado na vida deles. Nós pedimos a tua ajuda a todos nós, abençoe a irmã Thaís e todos que estão envolvidos neste projeto, que o Senhor continue ajudando e abençoando a todos nós. Nos dá uma noite tranquila, um sono de paz, é o que nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Amém, E até Thaís. semana que Amém. vem. Se Deus quiser. Amém. Um abraço a todos. Um A paz do abraço, Senhor. um abraço, Pai do Senhor. Gente, estamos terminando, tá bom? Então, Deus continue abençoando a vida de vocês. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. E amanhã também a gente tem live. E aí a gente volta à programação normal das lives. Às terças-feiras, muita gente tem me perguntado se é sempre nas terças-feiras. Sim, Jornada do Amor é sempre às terças-feiras, às 22 horas, com o pastor Cláudio, tá bom? Então, não percam. Que é isso aqui, gente? O povo ainda tá comentando, é? Glória a Deus. Deixa Deus usar vocês. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Realmente, o Fernando tá terrível. Ele chegou chegando. As irmãs de hoje não querem só o Gideão, querem os 300 e os varões, nem se fala. Ok, vocês estão bem empolgados, então vocês vão dormir refletindo tudo que foi dito aqui, tá? Quem anotou, depois vocês postam uma foto, alguma coisa e marca a gente, tá bom? E as perguntas, a caixinha de pergunta tá, eu deixei, eu acho que até amanhã. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa a mais para fazer, vocês mandam, que a gente manda para o pastor Clauber, e aí ele responde na próxima, ou então antes, a gente passa o contato e ele responde, tá bom? Um abraço. Gente, que resenha é essa? Oh, Jesus, abençoa, Pai. Então é isso. A gente vai colocar no YouTube, tá? Então, para colocar no YouTube não é algo instantâneo. Então, para as pessoas que vão começar a me perguntar, já tô adiantando. Então, é muito provável que não fique pronto ainda hoje. Pode ser que fique, pode ser que não.
tá? Porque aí todo mundo vai no direct, cadê o link para eu assistir de novo? Então, acalma o coração de vocês, tá bom? E aí, assim que tiver liberado, eu dou um sinal nos stories e aí aviso, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigada a todos, né? Não vamos esquecer que na nossa casa tem vida, então o Senhor, Ele tem sim interesse em nosso relacionamento, Ele tem interesse em nossas vidas, em todas as áreas, tá? Então o Senhor quer a gente por completo. Então um abraço, quem anotou, depois revisa, assiste a live de novo, né? Por conta daquelas dúvidas que vão surgindo aí do decorrer da semana, e às vezes é porque vocês não deram uma lida novamente, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Estamos aqui para ajudar vocês, juntamente com o Pastor Cláudio. Se a gente não souber, a gente vai procurando, mas com certeza a gente vai trazer uma resposta, tá bom? Eu vou falar e vocês repetem só para a gente não perder o costume, tá? Então, repete aí comigo. Na minha casa... Na minha casa tem vida. Na minha casa tem vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ó o dedinho. Ninguém! Então, ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação. Então, Deus está com vocês, Deus está conosco. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. E até amanhã, tá bom? Até amanhã. Terça-feira que vem tem mais. Eu vou abrir a caixinha de diálogo e aí vocês podem mandar, tá bom? Teve algumas pessoas que pediram o meu WhatsApp, né, para me contar um pouquinho sobre o relacionamento. Então, assim, eu vou tentando administrar isso, tá bom, gente? Então, vão com calma, as perguntas eu vou respondendo devagar, porque às vezes enche muito a caixa e eu não consigo dar conta de tudo. Então, a gente está orando, tenham paciência no Senhor, que eu vou responder vocês, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente e um abraço. E até terça-feira que vem, se Deus assim permitir.